Depois de uma grande temporada, estamos aqui de volta com o podcast Lá no Exterior. Eu, Paula Dodson, juntamente com... Carol Miyazaki! Ai, que delícia! Que delícia essa volta, né? A gente teve alguns projetos, algumas questões que impediram a gente de gravar antes, né? Ficamos aí um período sem gravar, mas agora a gente está aqui de vento em popa e a gente vem falar justamente de um assunto que une, né, pessoas em geral, que é a amizade. Como é isso aí no Japão? Carol, conta um pouquinho pra gente. Olha, eu percebo que aqui amizade é algo difícil. A gente tem pessoas que a gente sai. Quando eu falo amizade, eu falo de amigo. E é diferente de colega. Para mim é uma diferença muito grande. Colega é aquele que a gente vai se divertir, às vezes faz, né, alguma coisinha, mas amigo é aquele que é mais íntimo, é mais próximo, é aquela pessoa que você tem um contato mais pessoal, né? Não é aquele só amigo de cachaça, de balada, não. Né? Que a gente fala de amigo, né? De pessoa que tá ali com você só para o oba-oba, vamos dizer assim. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu comecei a perceber que a amizade é uma coisa difícil. As pessoas, principalmente porque as pessoas se mudam muito fácil. Então, às vezes, por exemplo, você está aqui, aí você começa a sair com uma pessoa, você começa a ter um vínculo maior com ela, ela se muda. E como os horários daqui sempre são diferentes, então, às vezes a pessoa folga aqui de quarta-feira, a outra folga de final de semana, e o pouco horário que tem, dedica muito mais à família. E aí acaba, às vezes, as amizades ficam um pouco mais, assim, não tão profundas, não tão próximas, porque as pessoas sempre estão se mudando. E há também, não só isso, eu percebo que há também dores, né? De falta de confiança, de insegurança. E há uma informação bem coletiva aqui no Japão de que brasileiro não é unido, de que competem muito um com o outro. Então acaba prejudicando, eu acredito, das pessoas se conectarem mais, de terem uma amizade, de se abrirem mais. E isso faz falta, né? Tem pessoas que falam, ah, eu só tenho amigos no Brasil, né? Ai, amigo de verdade é quem tá lá no Brasil. E aqui é tudo colega. Então acaba por dores, né? Por essa informação também que é coletiva, que já está aqui no campo do Japão, as pessoas acabam, tipo, não se abrindo, não dando a oportunidade de conhecer, porque existem muitas pessoas legais. Existem pessoas que querem fazer amizade aqui. E eu posso falar por experiência própria. Eu tenho amigas de verdade aqui no Japão. São poucas, mas eu tenho. Então, isso traz para mim, traz assim, isso é uma visão minha, né? Traz uma sensação de quentinho, de sustentação também para dentro de mim, assim, para viver aqui, porque dentro da minha visão, assim, morar fora, a gente já tem tantos desafios, e quando a gente tem um porto seguro, uma pessoa legal, uma pessoa para a gente conversar, para a gente é, fazer trocas, né? Isso é tão importante, e eu falo assim até para o meu marido, que é diferente, ele é muito meu amigo, mas é diferente eu ter uma amiga mulher, uma amiga que é só amiga, e traz um feeling diferente, traz uma sensação diferente. Isso me ajuda muito, assim, na vida, ser mais leve, ser mais feliz morando fora. Como que é aí para você? Sim, faz muito sentido do que você trouxe, e eu acho que quando a gente muda para o exterior, a gente deixa tudo para trás, né? Inclusive os amigos, né? Para trás no sentido de quando a gente chega, né, no novo espaço, no novo ambiente, no novo país, a gente não traz os amigos fisicamente com a gente. Então, é um momento onde você está ali reconstruindo até as suas redes de amizade também, né? E aí eu percebo que quando eu cheguei aqui, vou trazer um pouco da minha história para ficar mais claro também. Eu estava muito aberta a fazer amizade, né? E fiz algumas amizades,
Mas essa coisa da transição, né, da mudança de pessoas, né, dessa transição de pessoas, as pessoas não ficam exatamente, né? Então, daquela turma que eu fiz amizade quando eu cheguei, alguns anos atrás, já não tem quase ninguém mais aqui morando aqui, né? Então, as pessoas transitam muito, né? Elas ficam, né? Às vezes, algumas vieram a trabalho e a empresa mudou, ou achou alguma outra oportunidade em algum outro estado, ou voltaram para o Brasil. Então, as pessoas têm essa coisa da transição também, que aí dificulta mesmo manter uma amizade física, porque aí você fica, a pessoa vai, ou às vezes a gente vai, a pessoa fica. Então, eu acho que depois que a gente muda para o exterior, essa coisa da amizade, ela fica mais restrita justamente por isso, porque tem uma transição aí que às vezes não dá nem tempo da gente criar laços, né? E a pessoa já mudou, ou enfim. E com os locais, né, com as pessoas locais daqui, sem ser família, eu acho que eu não tenho nenhum amigo, né, sem ser da família do meu parceiro, eu acho que não tenho nenhum amigo assim que é americano que eu poderia falar, essa daqui é minha amiga. Eu ainda não fiz essa amizade, né, com um nativo. Mas eu percebo que, claro, que eu tenho convivência com algumas pessoas que não são amicíssimas, mas eu tenho convivência com algumas pessoas, e eu percebo que tem eles precisam criar conexões para poder realmente confiar. Também tem esse lance da confiança que você trouxe daí. Criar conexões para que é uma amizade desenvolvida. Não é que nem brasileiro, que você encontra um brasileiro, no Brasil, principalmente, quando você vai fazer amizade, a brasileira é capaz de te contar a vida inteira dele em 5 segundos, de uma estação de metrô para outra, né, em São Paulo. Então, assim, isso não acontece muito aqui. Acho que, pelo menos no estado onde eu moro, né, aqui na região onde eu moro, isso é mais restrito. Precisa ser construída ali um laço, desenvolver mesmo uma conexão para que aquilo vire uma amizade, um laço de confiança mesmo, para que se estabeleça uma amizade. E isso é bacana. Como que eu posso dizer? É diferente, né, da nossa cultura, mas é algo que também é válido. Eu não vejo como negativo exatamente. Eu acho que é válido, né, criar laços e desenvolver para então realmente trazer essa pessoa para o seu meio de amizade aí. E aí eu percebo, Mana, que a pandemia ela modificou muito a forma com que as pessoas fazem, né, criam esses laços de amizade. Porque aí veio a pandemia, aí que as pessoas ficaram, né, mais distantes e tal. E agora que a gente está voltando aos poucos à vida social de novo, porque amigo vem muito dessa rede social, né? Sai muito desse ambiente de família e vem muito dessa rede social que a gente tem de sair do para fora. E aí, eu, por exemplo, que trabalho de casa, estreitou muito mais os meus laços, porque como que eu vou fazer amizade se eu não sair de casa? Né? Como que eu vou ter contato com pessoas e estreitar conexões? Então, por isso que a minha rede de amigos, eu sinto que depois da pandemia, principalmente, ela ficou bem mais estreita. É claro que isso pode mudar mais para frente, mas nesse momento, o que eu vejo dos meus laços de amizade e do meu entorno está mais resumido ainda à família e aos poucos amigos ali junto com a família, mais do que realmente essa abertura social que a gente ainda não está 100%. Aqui não está, não sei aí Aqui também não como tá. está pós-pandemia. Uhum. Aqui também não tá. E eu percebo isso que você falou da pandemia, do corona, eu percebo que foi um movimento muito coletivo, né? De afunilar as coisas, de peneirar as coisas, para ver quando a gente coloca assim areia, né? Uma terra na pedra, vai saindo, a gente vai peneirando, aí vai saindo a areia mais fina e em cima vai ficando aquelas pedrinhas, aquelas coisas, e às vezes a gente consegue ver coisas que a gente não estava vendo, né? A Uhum. pandemia ela trouxe
esse afunilamento, essa aproximação, essa reclusão também para a gente poder se olhar, rever tantas coisas, né? Aqui, até agora, as pessoas usam máscara, até aqui, até agora, tem aquelas coisas de proteção dentro dos estabelecimentos, por mais que, né, teve a vacina e tal, desde o começo estava bem controlado, tinha atendimento para todo mundo, mas até hoje está assim. Então, se a gente vai em algum lugar, é sempre de máscara. E eu percebo que essa reclusão, esse ficar mais em casa, né, não poder tanto sair e tal, tinha hora dos estabelecimentos funcionarem, isso deu um afastamento também, né, em várias relações, mas também fez com que a gente se aproximasse de outras pessoas e achasse meios para ter essa comunicação, né? Não é à toa que o online explodiu agora na pandemia, né? Sim, sim. E o online ajudou a estreitar, inclusive, laços de amizade que eu tenho longe, por exemplo. Porque hoje eu converso muito mais por vídeo, por chamada de vídeo com amigas do Brasil que eu não conversava antes da pandemia, por exemplo. Era Uhum. um oi no WhatsApp, né, nas redes sociais aí. Mas agora estreitou um pouco, porque as pessoas também lá ficaram mais, né, reclusas. Então, eu acho que passamos a usar mais as redes sociais, esse distanciamento, né, fez com que a gente passasse a usar mais as redes sociais, as, as ferramentas aí online de bate-papo, de chamadas de vídeo, e aí isso aproximou de uma forma, né, e distanciou a gente do físico, aproximou do online, mas distanciou um pouco a gente do físico. E penso que isso talvez não volte a ser como era antes, né? Eu penso que a tendência aí é a gente passar um período dessa forma mesmo, né? Peneirando aí através da telinha e criando outros laços através da internet. E através da internet, através, né, das chamadas de vídeo, das redes sociais. Aí, sim, eu fiz amigos, pensando, né, saindo do físico e vindo para o mundo virtual. Aí sim, eu tive a oportunidade de fazer amigos que eu posso chamar de amigos e que eu nunca vi. Olha que interessante, né? Que eu nunca Você, estive. Somos uma criação desse laço, né, virtual. Então, assim, saindo do físico e vindo para a internet, sim, tem grandes amigos que fizemos, que não necessariamente a gente teve contato físico, mas é como se a gente fosse, né, conhecidos de almas aí, né? esse sentimento aqui que existe entre a gente, isso é incrível, né? A gente está percebendo novas possibilidades de relacionar, de trabalhar, de tudo, né? Quando a gente fala da pandemia, a gente pode olhar de um aspecto que teve de dor, né, e tudo, mas a gente pode olhar para o que ela também trouxe de positivo, né, de novos horizontes. Tantas pessoas trabalhavam de uma forma, foi difícil, mas né, pode trabalhar de outras formas, pode ter um estreitamento de laços. Se não fosse a internet, como que a gente estaria aqui hoje, né? Então, como que a gente se sentiria, né? Ter essa ligação não teria, né, tão próxima, né? A gente pode se relacionar de formas diferentes hoje em dia, que a gente não imaginaria há um tempo atrás, a gente nem precisa voltar muito, né? Com a chamada Sim. de vídeo, que nem você falou, isso, nossa, isso acalenta o coração, né? Isso foi um meio de sustento para muitas pessoas que ficaram, né? Às vezes moravam no bairro da família, no bairro de amigos, e não podia se ver, mas conversava, né? Pela WhatsApp, eu chamava de vídeo. Sim. E olha que incrível, né? Antes a gente não dava muita atenção para essas chamadas de vídeo e achava até estranho. Ah, eu não conheço essa pessoa, nunca vi ela na vida pessoalmente, né? Tinha um distanciamento dessa chamada de vídeo. Hoje a gente inverteram os papéis. Hoje a gente não conhece as pessoas pessoalmente, mas a gente desenvolve né, a partir da ferramenta que a gente tem, que é o online mesmo. Então, está acontecendo bastante troca e trocas profundas à distância, né? Eu acho que o distanciamento é o novo caminho de conexão aí, né? Também.
E isso mostra que tempo e espaço isso está provando cada vez mais. Para mim, isso é uma visão, é uma materialização muito assim estampada na nossa frente para todas as pessoas que tempo e espaço né, como fala? Não, Energia não tem tempo e não espaço, tem né? tempo e Conexão espaço. não tem tempo e espaço. E aí e isso traz muito o que o movimento de terapeutas, de terapias energéticas e Sim. espirituais, que é a nossa função de que a gente está em outro horário. Mana Paula tá que horas que é aí, mana? Agora são 8h20 da noite, 8h15 da noite. De quinta-feira, e aqui eu estou 10 horas da manhã de sexta, em outro lugar, em outro tempo, em outro espaço, mas conversando agora, sentindo agora, tendo a conexão agora. Então, isso mostra que terapia energética e espiritual funciona. Exatamente, exatamente. Olha a prova viva disso, somos provas vivas disso, né? E que É, gostoso, né? Que o universo sempre cria caminhos e possibilidades para que a gente se comunique, né? A comunicação, mesmo durante uma pandemia, ela continua acontecendo por outras vias, né? Isso prova que a comunicação é uma entidade viva que ela se movimenta o tempo todo, não importa por onde, né? Ela acontece. Ela acontece e a gente se conecta e a gente sente, não importa se está uma no Japão, outra nos Estados Unidos, né? A gente sente. Então, a presença física aí, ela foi meio que substituída pelas telinhas, mas não é menos importante, né? Muito pelo contrário, a gente consegue fazer tudo que a gente consegue, né? Muita coisa que a gente consegue, que a gente só fazia fisicamente, a gente poupa tempo e distância. Como que a gente ia imaginar que a gente ia se conhecer morando nos Estados Unidos, você no Japão, e estreitar um laço de amizade como esse, né? é incrível isso, né? É incrível a gente poder perceber os sentimentos que a gente pode ter para uma pessoa que a gente nunca viu, tipo, presencialmente, né? Nunca tocou. E aí, por isso que a gente pode dizer que os sentimentos é muito além disso, do toque, né, de estar ali fisicamente, porque o amor que a gente sente uma pela outra, parece que a gente sempre se conheceu, sempre, tipo assim, se viu, se abraçou, sendo que isso nunca aconteceu. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Aqui eu percebo que existe uma dor grande aqui no Japão, e até assim, eu posso dizer que é até uma dor minha, assim, Uhum. da relação das amizades. Eu até contei para a Mana Paula que, por causa também né, da pandemia, tudo, a gente acabava, né, saindo e encontrando tanto com as outras pessoas. E esses dias eu fui comprar tipo um chale e eu convidei uma amiga minha e ela foi. E quando eu voltei para casa, eu falei: caramba, eu tava precisando tanto disso, desse momento, só com uma mulher, só com uma amiga, pra gente conversar, falar, né, sobre qualquer assunto, jogar a conversa fora e, e ter esse contato, né, com alguém. E às vezes aqui no Japão, pela correria, a gente acaba não priorizando esse tempo, não investindo nesse tempo. E aí isso fica uma carência dentro da gente. E aí, até depois, quando eu até comentei com você, né, mano, sobre esse assunto, eu falei, nossa, eu preciso cultivar isso, eu preciso, porque faz bem para mim. E é algo que estava em carência dentro do meu, assim, da minha vida, né? De ter algo físico, além do virtual, além, né, do trabalho, além das coisas que eu preciso fazer. Eu preciso estar também com outras pessoas, isso me faz bem. E é bom a gente olhar para essas necessidades e atendê-las, né? Porque isso gera vida. Porque, assim, o virtual veio para compensar, né, esse distanciamento, mas um não substitui o outro, né? Então, o físico ainda é importante para a gente, ter o contato com alguém perto, sair para conversar e olhar olho no olho também é importante para a gente. Isso faz bem para mim também, é algo que
que areja a minha mente, meu emocional, meu corpo, é algo que me faz realmente bem, porque gera prazer também, né? O contato gera prazer também, né? Sim. Eu acho que a gente pode. Desculpa! O que a gente pode dizer para as pessoas é que a gente precisa estar presente, que nem a gente estava falando agora há pouco, né? Você estava falando, para sentir e, e ver o que é importante para a gente, que é valoroso para a gente, né? Às vezes a gente deixa, claro que a gente não é a mesma pessoa que saiu do Brasil, a gente mudou muitas coisas, amadureceu muitas coisas, só que tem coisas que eu acredito que permanecem não iguais, mas que são permanecem assim de ter uma importância na nossa vida. E às vezes a gente acaba deixando de lado e às vezes é necessário passar por esse processo, mas é preciso a gente estar presente para perceber se essa é uma necessidade agora ou se eu estou negligenciando isso, né? E a começar a cultivar, a acolher tudo isso para que gere mais vida. Eu acredito que aqui no Japão a gente tem uma tendência muito de obrigação, de fazer muitas coisas, e o ritmo frenético cansa e tem uma propensão muito grande a ter problemas de saúde mental, emocional e tantas outras, pelo ritmo que tem aqui, pela carga, né, coletiva, energética e das nossas mesmas, da nossa bagagem que a gente já traz, é importante a gente poder fazer algo que gere vida, porque senão a gente sucumbe. A propensão de sucumbir aqui, para mim, eu vejo do que morar no Brasil é muito maior, é muito, muito grande. Então, é importante a gente ver no que nos dá prazer, né? E começar a se movimentar, não somente olhar, né, reconhecer, mas se movimentar para que isso gere mais vida, mais amor, para a gente poder continuar viver, não sobreviver, né? Sim. E essa coisa de sucumbir que você traz é por conta dessa informação rígida de tem que, de regras. É isso que traz rigidez. Aqui no Japão, que eu percebo assim, por mais que a gente é estrangeiro, eu percebo assim que existe muitas regras. Eu acostumei muito com o Japão e tem coisas até que, por exemplo, quando eu volto para o Brasil, eu até estranho, porque para mim é natural já. Mas pelo ritmo de vida que as pessoas têm aqui, até mesmo eu que estou trabalhando online, é claro, não se compara trabalhar numa fábrica, a gente acaba como que fala, se envolvendo tanto no que a gente faz, no ritmo, nas coisas, no horário, porque tudo é muito contado, parece, assim, a sensação de tempo, e é uma coisa que eu, com todas as pessoas que eu converso, que eu já perguntei, que eu já toquei no assunto, as pessoas falam a mesma coisa. A sensação de tempo aqui no Japão é muito mais rápida. E eu percebo que parece que essa é uma informação energética, e não é à toa que o Japão é muito tecnológico, então pela tecnologia, então o tempo, um ano aqui parece que tipo assim é 6 meses. O ano passa demais de rápido. E quando a gente vai para o Brasil, parece que o tempo é mais devagar. Então, pela essa sensação de agilidade de tudo, e não é à toa que ela é materializada na tecnologia, nas coisas, a gente vai para Tóquio, é tanta informação que você não consegue perceber, é muita, demais. Até em Nagoya, que não é que nem Tóquio, já tem muita informação, é um prédio cheio de coisa, e é restaurante, é boate, é escritório, então aquela movimentação, aquele fluxo é muito maior. E além disso, tem informações de eu preciso produzir muito, eu preciso fazer muito, eu preciso. Tem muito masculino, muito em desequilíbrio. Então, o feminino não tem como receber. É uma coisa que eu percebo assim, esse padrão que existe. Por exemplo, as pessoas vão trabalhar, elas vão de terno, né? Aqui você vê muitas pessoas de terno, interno, roupa, né, social, indo trabalhar. Aí tem até uma palavra em japonês que eu esqueci o nome, como que ela fala, mas existe uma palavra aqui, você tem que ser daquele jeito dentro do serviço. E quando você sai, você pode falar e ser tudo que você é de verdade. Então, por exemplo, dentro do serviço, eles abaixam a cabeça, engole sapo, faz tudo. Por isso que eu falei
para você anteriormente desses padrões que eu tinha percebido, desses 4 padrões, e um deles é a expressão, que eles engolem tanto sapo, abaixa tanto a cabeça, por muito mais respeito ao outro, por desonrar a família, porque quando você faz uma coisa, você não está somente desrespeitando você está desrespeitando toda a sua linhagem, tipo, essa questão ancestral gera um peso, sabe? E aí, quando saem, eles, tipo, vai pro happy hour, bebe até, tipo, cair e, tipo, despiroca. Ou quando saem do trabalho, fazem isso e vão, tipo, se fantasiar. São pessoas totalmente diferentes dentro do corporativo, com aquela roupa social e fora. E isso tem eu percebo que tem uma propensão muito grande das pessoas terem depressão, porque elas têm que estar naquele quadrado. E se não tiver, você é errado. Eu percebo até dentro da escola. A cor da meia tem que ser igual, o sapato tem que ser igual. E eu já ouvi vários casos de estrangeiros que tinha cabelo mais claro e a escola até chegou a perguntar para a família se não podia pintar de preto, Uau! porque tem que ser igual. Então, essa sensação de ter que ser desse formato. Então, se você for bola, você não serve, porque tem que ser quadrado. E isso faz o quê? Eles se expressarem nas roupas, né? A gente vai para as ruas, e isso que eu acho lindo aqui no Japão. Cada um se veste de uma forma e tá tudo bem, vai no shopping. Você vê vários estilos, gente que nem uma boneca, com aquele pó branco, gente de kimono, gente tipo roqueira, gente social. Então, assim, você vê gente fantasiada na rua, nos lugares. Então, assim, a expressão deles vai pro vestir. E aí, tudo isso, essas informações que permeiam esse campo Japão, eu percebo que impactam, por mais que a gente, né, seja estrangeiro, tem sintonia, senão a gente não estaria aqui. Então, isso impacta a nossa vida, impacta a gente nas amizades e no geral. Eu não sei como que é aí nos Estados Unidos. Eu estou ouvindo você falar e eu estou aqui processando, né, como é aqui. E aí eu percebo que aqui, aí você consegue ter uma visão geral, né, de uma informação geral que permeia o Japão. Aqui existe uma informação geral e essa informação vem muito de um dos instintos que é o orgulho, né? Eles têm um orgulho muito para cima que aí dá uma cegada, né, em algumas pessoas e não deixa realmente enxergar como é. Só que muda muito, o comportamento muda muito de estado para estado, muda muito de região para região. Eu percebo que é muito faccionado aqui, muito faccionado. Você não consegue falar, olha, aqui todo mundo é assim, todo mundo é assado. Não, não tem como falar isso, porque é muito faccionado, sabe? Um pedacinho aqui é assim, outro pedacinho aqui é de outro jeito, outro pedacinho aqui é de outro jeito. E isso funciona para a própria estrutura, inclusive, da cidade onde eu moro, por exemplo. Que é, né, eu moro em Memphis, só que dentro de Memphis tem várias é tudo faccionado, é tudo. Dentro de Memphis tem várias cidadezinhas que não existe bairro, né? É como se fossem bairros em São Paulo, por exemplo, é como se fossem bairros, mas aqui já é uma outra cidade. Então eu moro em Memphis, só que eu moro em Memphis, numa cidade chamada Cordova. Aí você pega o carro, você dirige 5 minutos, você está em outra cidade chamada Germantown. Aí você pega o carro, continua na mesma avenida, já é outra cidade. E é outra cidade, com outro tipo de polícia, com outro tipo de prefeitura, sabe assim? É meio faccionado, é meio dividido, subdividido, sabe? E ali cada um tem um comportamento, a polícia de Memphis tem um comportamento, a polícia de Cordova tem outra, a polícia de Colorado tem outra, e são vários comportamentos dentro de uma só Por isso que as leis são até diferentes, né, mana? lei, são até diferentes, exatamente, sim. Então não dá para, não consigo muito generalizar, porque aqui no sul, inclusive, o comportamento das pessoas é um, no norte é outro, sabe assim? Será que é por causa também, mana, do tamanho que é? Porque o Japão é uma ilha. Será que também tem isso? É uma extensão muito grande, né? De Sim, território. sim, sim.
creio que isso também precisou de ser fraccionadinho, porque é uma proporção maior, né? Então não dá para generalizar por conta do tamanho mesmo, né? Sim. Mas a questão Mas do orgulho, do patriotismo, eu não sei, eu nunca fui para aí, mas eu tenho uma visão que a maioria são, é uma coisa assim que é, tipo, 90% eles são bem patriotas. Eu lembro, eu vejo, né, é, as coisas, sempre a bandeira hasteada na frente da casa, né? sim, É algo sim. bem comum, né, o patriotismo. Eu acho até bonito. Eu acho que essa é uma das únicas coisas que eu posso generalizar, porque a americana, em geral, eles são bem patriotas, né? E aí não importa a região, não importa a cor, não importa. Eles são realmente, eles trazem esse patriotismo como amor e respeito ao país mesmo. E isso é muito bonito mesmo. Isso é muito bonito de ver mesmo. Não é tão que a gente, eu me emociono, eu nunca morei aí, nunca fui aí, mas eu sempre adoro ver vídeos deles voltando quem é militar voltando para casa, fazendo surpresa, eu vejo que é algo muito comum, né? Ou as pessoas Sim. pagando para alguém que tá tipo numa cafeteria ver que é militar, fala obrigada pelos seus serviços. Eu acho isso muito lindo. E às vezes pagam um café. Eu fico assim admirada com isso. Eu viajei, né, esses tempos atrás com a minha sogra é policial. Então, aí no restaurante, no teatro-restaurante que tem nessa cidade, quando começou as apresentações, a pessoa que estava apresentando falou: Eu quero que, se tem algum membro né, militar, enfim, ou policial, se levante. Aí as pessoas levantaram e todo mundo batendo palma. Então, tem uma reverência bonita, né, um orgulho de quem realmente defende o país e toma conta da segurança do país. Para eles tem um valor bem grande mesmo. Eu acho isso bem bonito. Incrível. O que eu vejo aqui no Japão é que as pessoas se orgulham também. Não sei como que é a dinâmica, porque eu não vejo assim esses vídeos que não é igual, né? Nos Estados Unidos e nem vejo de ser parecido. Mas é o cargo como professor. Aqui, professor, eles são muito respeitados. E eu acho bem bonito isso, assim, eles dão um valor para os professores. E também para quem é bombeiro, para quem é policial, eu percebo assim que há um respeito. Até na rua, por exemplo, quando passa uma ambulância, eu acho lindo e eu não me canso de ver. É uma coisa que eu não me canso. Eles ligaram a sirene e as pessoas geralmente abrem assim, ó, para eles passarem. É a coisa mais linda. E isso é E aqui, bonito, né? Esse respeito. aqui, além de abrir, a gente ainda para, né? É, Precisa parar. você Ele fala, passa e enfim, a gente vai atrás. Então, tem um respeito. Eu acho esse respeito bem bonito também. Isso permeia aí um pouco também de todos os Estados Unidos. Acho que tem algumas leis que são universais e outras que mudam, né? De região para região, assim. Mas acho sim, que é uma questão de organização, talvez mesmo, que você trouxe essa coisa de porque é maior, né? Um é maior do que o outro. Então, precisou ser assim para organizar, né? né? Para que o convívio fosse melhor e mais saudável. Sim, e aqui a gente não está falando assim, de certo e errado, só levantando pontos, né, que eu vejo que a gente vê que são muito comuns, que acontecem, e de alguma forma teve uma função e tem uma função de ser, né? Por mais que tem coisas que realmente eu não concordo com o Japão em coisas, mas eu estou aqui. Então, né, eu tenho que aceitar, né? De alguma forma buscar entender, compreender. Como, por exemplo, aqui a questão da tatuagem ainda é muito assim, eu vejo bem diferente hoje. Pessoas com tatuagem, indo para alguns lugares, até às vezes a gente se surpreende um pouco ainda aqui na região onde eu moro, de ver pessoas com tatuagem, porque tá ligado muito à máfia. Então, por exemplo, eu amo casa de banho e eu adoro tatuagem, só tenho uma pequenininha. Eu já tive vontade de fazer mais, mas o meu amor por ir em casa de banho nos onsen, que são as águas termais, é maior. Então eu acabo não fazendo, porque a maioria não pode. E eu fico assim um pouco triste, porque tem pessoas que querem ir e são poucos lugares que aceitam pessoas que têm tatuagem. Então é uma coisa que Uhum. ainda está bem carregado de ligação com coisa ruim, com coisa errada, com máfia. Eles têm essa visão ainda. E aí por isso que eu digo, é bem quadrado em relação a isso. E aí eu percebo que brasileiro já tem uma mente muito mais aberta. É normal tatuagem no Brasil, né? É difícil quem não tem, né? Sim.
Mas ainda assim também tem pessoas que discriminam, né? Então, assim, em todos os lugares tem seus prós e contras, né, mano? Eu percebo que todos os lugares têm seus prós e contras, e quando o assunto é a amizade, seja ela virtual ou seja ela física, pessoal, né, pessoalmente, eu acho que o que faz com que a gente consiga se unir às pessoas é o respeito que a gente tem pela gente, é o conhecimento que a gente tem pela gente, e aí isso facilita com que a gente esteja aberto ou não para o próximo, né? Para o outro, para a pessoa que está ali querendo chegar ou querendo se conectar, ou que você vai percebendo alguma afinidade. Então, acho que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente acha os nossos valores e habilidades e talentos e dificuldades também que temos, mas a gente consegue fazer essa comunicação saudável com o outro. E aí isso vai virando laços de amizade mesmo, e não nós, né? Com certeza. A vida fica mais fluídica, né? E a gente entendendo essas coisas, se movimentando e fazendo o que a gente gosta, o que gera vida, tendo essa percepção e respeitando a gente, as coisas se tornam, a vida fora fica mais gostosa. A gente já tem tantos desafios que a gente passa morando fora e tantas alegrias também, mas nada que um pouquinho de mais alegria, né? Um pouco mais vida. Verdade, É ótimo pra verdade. gente. Sim, e quanto mais a gente consegue respeitar a gente mesmo, mais a gente consegue respeitar o ambiente, as regras, a cultura, o jeito do outro também, né? Então, eu sempre bato nessa tecla e vou bater sempre que o autoconhecimento, né, o olhar para dentro, ele em todas as instâncias, em todos os patamares da nossa vida, em todos os pilares, ele só soma, né? Porque quanto mais você se conhece, mais você sabe lidar com você, com as suas frustrações, com os seus medos, né? Com as suas rejeições, que a gente tem tudo isso dentro da gente, né? A gente é um mundo, um universo. Quanto mais você conhece esse universo interno, mais a gente se comunica e cria laços com o mundo externo, seja virtual ou pessoalmente mesmo, né? É isso aí. Ai, gente, que delícia! A gente falou bastante coisa, né? Que gostoso voltar para É. fazer os podcasts. A gente estava com saudade. E vamos seguindo, né, mano? Vamos lá, a gente vai manter a nossa assiduidade aqui, a gente vai vir com mais frequência, a nossa frequência. É isso Que aí. isso ajuda, né? Tanto nos nossos laços, quanto os laços que a gente faz com as pessoas que assistem, né? E reverberam nelas também o que a gente traz aqui. É isso aí. Aí a gente se vê no nosso próximo podcast. Coloca aqui o seu comentário do que você achou, o que você pensou, o que traz para você. Se você mora aqui no Japão, mora nos Estados Unidos ou mora fora, qual é a sua visão? Compartilha com a gente, que a gente vai adorar ler. E se não gostou de alguma coisa, coloca também, que a gente está aqui para escutar, para fazer troca, para expandir, né? Exatamente, muito isso mesmo. Obrigada, obrigada. Bom ter de você, a Obrigada. gente de volta. Beijo.